Olá, gente. Eu gostaria de apresentar a vocês a Vanessa. Ela é minha colega aqui no Colégio Objetivo de Sorocaba e eu a admiro muito porque ela sempre está inovando na sala de aula dela. Então, se você acha assim que as aulas de português tem que ser sempre a mesma coisa, não, você não conheceu a Vanessa ainda. Vanessa, eu queria te perguntar uma coisa, assim, eu gosto de saber por que as pessoas são professores, né? Eu lido com a formação de vários professores e em várias escolas e, vez ou outra, algo que a gente sabe, assim, que por que essa pessoa é professor? Às vezes, assim, a pessoa reclama tanto, né, da vida de professor que eu fico pensando, por que essa pessoa é professor? Então, eu quero saber, né? Por que você é uma professora? Bom, eu acho que a resposta, ela é, embora comum, eu acho, né? Mas eu acho que é uma resposta romântica, mas é uma resposta de coração. Eu não consigo pensar em outra resposta, a não ser que eu sou professora porque eu acredito que só a educação é capaz de transformar o mundo que a gente vive. Não tem outra ferramenta, não tem outra forma de mudar o mundo, de ressignificar o que a gente vive, o que a gente gosta ou não, enfim, sem um professor. Acho que tudo passa pela educação, né? Então eu acredito demais no poder de transformação da educação e acho que é isso que me move e que me faz me manter nessa profissão, porque talvez a gente tenha mais vontade de sair dela do que ficar nela, né? E eu acho que é onde eu me prendo. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser fazendo isso, porque eu acredito de verdade, é uma fé, a minha fé é na educação. Que máximo. E assim, como que você, nas aulas de português, você busca essa transformação, a transformação dos seus alunos? Então, a área de português, na realidade, durante muitos e muitos anos, ela fica a cargo da questão gramatical, né? Da questão da regra, de repetição, de fazer análise sintática. E ainda bem que muitas coisas mudam, né? O ensino vem mudando há muito tempo e a gente tem a área de português hoje, ela é uma área que fala mais sobre a comunicação, a linguagem, o uso eficiente da linguagem do que da regra. Se você souber a regra, não é sinal de que você sabe a língua. Agora, você saber transformar a língua, ser um cara que entende, né, os contextos diferentes de linguagem, sabe se adaptar, você é um cara que tem o domínio da linguagem. E aí, eu acho que o que eu mais busco nas áreas de língua portuguesa é exatamente isso. Eles entenderem que a língua é viva, né? Ela não é estagnada, ela não é sempre igual, a classificação existe para nos ajudar em algumas situações, mas eu posso mudar. Né? E os gêneros hoje em dia, né, todos eles passam pela língua portuguesa. Né? Acho que a tecnologia trouxe isso pra gente de uma forma assim gratificante. O meme é um exemplo disso. O meme é um gênero que dá para trabalhar muita coisa com os alunos, desde ética, né, até a linguagem mesmo, a questão gramatical, de uma vírgula, de uso de plural, uso ou não do R, a linguagem formal e informal. Então, ele é um gênero comum, todo mundo usa, todo mundo conhece, e ele pode ser inserido na língua, né? Nas aulas. Então, e você fez um projeto com memes, né? Fiz, acho que faz 1 ano, 2 anos, em que eles estavam estudando a parte mais, no 9º ano, né? A parte mais complicada do uso de algumas regras, né? Que são determinantes para muitas coisas, principalmente em produção de texto. E eu propus a eles que eles fizessem memes, mas que eles utilizassem a linguagem da arte. Então, eles tinham que buscar quadros artísticos que reproduzissem o que eles queriam sobre a disciplina. Então, foi um trabalho muito bacana, que passou desde eles terem que fazer a curadoria dessas informações, achar um quadro legal, que tivesse a ideia da brincadeira do meme, respeitando a variedade linguística, não tendo preconceito com a língua, né? Então, a ideia de fazer o humor de verdade também. Olha que legal. Então, assim, para mim, no meu tempo, as aulas de português eram só ler e decorar regrinhas, como você reproduzir aquilo que estava. Agora você tá mostrando outra forma de linguagem, né? Que é através, por exemplo, a linguagem artística, né? A linguagem através de quadrinhos, de memes. E você também fez a parte, né, esses tempos atrás, do trailer honesto, Trailer né? honesto. Foi muito legal, se divertido bastante. Esse foi o último, né? Acho que foi o último projeto aí que tá no coração, tá aí
foi muito legal, que é totalmente a desconstrução da língua portuguesa, né? Assim, a desconstrução daquela estrutura padrão de língua portuguesa. É um gênero novo, é um gênero exclusivo do meio digital, feito por, né, numa cultura, num ambiente de cultura juvenil, que a BNCC traz. Então, a ideia foi trabalhar com esse gênero dentro de sala de aula, num processo de construção de argumentação, curadoria de informação, crítica, reflexão, análise. Eles tiveram que passar pelo processo de construir um trailer. Então, aí foi quando entrou a sua ajuda com a questão do ambiente, né? De onde fazer edição, que aplicativo, que plataforma, como é possível editar. Então, foi um processo muito intenso, né? Que revelou, inclusive, uma aluna que quer seguir a área do cinema. Ah, que máximo. Né? Então, ganhou do pai um curso de edição. Então, foi, assim, um projeto que cresceu, foi além do que a gente esperava, né? Então, eu acho que é esse o caminho. Hoje, a língua portuguesa, ela tem o aluno ele tem que estar inserido dentro da linguagem e compreender todas as áreas. Né? Para ele, sim, ser um cidadão honesto, um cidadão íntegro, um cidadão ético, né? E um cidadão que ele tem uma visão crítica, né? Ele é atuante na sociedade. Porque ele consome o tempo inteiro, né? Ele é consumidor e ele produz também. A internet não tem mais, né? Eu não só consumo, eu produzo nela. Produz também. E se eu produzo, eu tenho que saber o que eu estou produzindo. Né? Então, eu tenho que entender o processo de produção, o processo de consumo e produção, né? Essa troca que tem que existir, e eu acho que é a área que a gente que permite. Né? Nossa, quando eu vejo coisas assim, eu fico pensando, puxa vida, como vai ser o futuro, né, dessas crianças? Porque se a gente tivesse esse tipo de trabalho sempre, né, durante todo o desenvolvimento dela estudantil, elas sairiam... Muitas coisas não aconteceriam que hoje a gente vê nas redes sociais, por exemplo, né? Situações assim extremas de era uma piada, né? A responsabilidade com a linguagem hoje ela é muito maior. Né? Não que não existisse na nossa época de estudante piadas de cunho racista, homofóbicas, enfim. A agressão sempre existiu, mas ela não reverberava. Ela não ganhava a dimensão que ganha hoje. E nós, professores, não podemos negar que os nossos alunos estão dentro desse meio. Tem uma responsabilidade. E nós temos uma responsabilidade muito grande de ensiná-los a agir nesse ambiente que é compartilhado, colaborativo, múltiplo, né? Que pode, tudo que eu escrevo, ele não é só para um grupo, ele é para todo mundo. Esses tempos atrás eu estava pensando a respeito disso, né? Que hoje a gente produz coisas e a gente é responsável por essas coisas e elas reverberam no mundo. Então, o que antigamente a gente pensava só no nosso caderninho, hoje a gente pensa nas redes sociais. E onde vai chegar, né? Você não tem ideia, né? Uma postagem pode chegar em N lugares, né? Que foi, por exemplo, o caso do Trailer Honesto. Uma das pessoas que trabalha aqui na escola, ela mandou uma mensagem no Trailer Honesto, no canal, só por mandar. Ela achou que ele não ia ser respondido. E no fim foi respondido por eles quiseram ver alguns trailers dos alunos. Então, é uma coisa que hoje a gente não tem nem ideia da possibilidade que a internet traz de comunicação mesmo. Perfeito. Né? Muito então, legal. Eu acho que é isso. Acho que a língua portuguesa hoje, o ensino de língua portuguesa hoje é o ensino da comunicação efetiva, né? De um cara que sabe usar a língua de forma ética, responsável, crítica. Perfeito. Viu? Agora, assim, pensando daqui 10 anos. Ai, meu Deus. Como você pensa o emprego do professor? Como seria o profissional educador daqui 10 anos, em 2030? Bom, eu creio que o professor daqui 10 anos, ele vai se transformar num curador de informações. Eu acho que o papel dele é ensinar o aluno a filtrar o conteúdo que ele já tem. Então, o aluno hoje ele tem muito conteúdo, ele traz muita coisa, ele tem muita informação, mas no mundo que produz cada vez mais fake news, as falácias, o conhecimento que não é validado, né? Em que a opinião se faz e a minha opinião e pronto. Isso é o que eu penso, né? É muito irresponsável, né? Então eu acredito e desconsidera-se o conhecimento, né? Eu acredito que o papel do professor é trazer essa validação do conhecimento para este menino, nessa nativo digital,
que não tem a internet não faz esse processo. Né? A internet, ela não, e não é o papel dela fazer mesmo. Eu acho que a internet é um meio, né? Mas nós a consumimos. Então eu creio nisso. Eu acho que o papel do professor hoje e daqui cada vez mais vai ser fazer a curadoria dessas informações com o aluno. É ensinar que aquilo é conhecimento, como aquilo é usado, né? Aprender a descartar hipóteses que não são verdadeiras, diferenciar, são minúcias. Eu acredito que o papel do professor é mais minucioso agora do que era antes, porque antes você tinha que ensinar tudo o que não era acessível. Hoje é o processo inverso, né? E era muito mais fácil, né? Porque a gente trazia o conhecimento num livro e é isso daqui que você editado, vai ver. compactado, prontinho, tudo certinho. Tudo testado. E agora ele tem, né, uma gama gigantesca. Sim. E traz muita coisa, né? Ele traz questões pra gente que você fala, nossa, não sei, calma, né? E eu acho que esse processo de aprender a processar o conhecimento que eles têm é o papel do professor daqui a 10 anos, cada vez mais. E isso é em qualquer área, eu não vejo uma coisa segmentada. Em qualquer área, eu creio que o professor hoje, e cada vez mais, ele vai ter que ser o cara que ensina a fazer o processo de curadoria. Ele tem que refinar o aluno. Eu acho que é o papel de refinar a capacidade de conhecimento desse cara. Né? Porque a gente também não pode achar que esse menino ele vai ser alguém. Né? Eu tenho uma função muito significativa. Se eu quero uma mudança, que foi o que eu falei no começo, eu preciso fazer parte dela. E você, na verdade, você transforma ele, ajuda a transformá-lo não somente com quem ele é hoje, né? Com as coisas que ele sabe hoje, mas com as coisas que ele vai aprender ainda, né? Então, quando você ensina os alunos a buscar informação de maneira mais inteligente, né? Mais crítica, você ensina ele a reagir a certas coisas que aparecem na vida dele. Isso faz com que ele vai sendo aos poucos construído. Ele vai ganhando repertório, né? Para agir na sociedade. E aí, em qualquer profissão, em qualquer área, em qualquer campo que ele esteja, ele sabe fazer isso. Então, acho que é a preocupação que todo professor deve ter. Né? Eu vejo o professor daqui a 10 anos assim, sendo cada vez mais o curador e não o que traz o conhecimento. Perfeito. Obrigado, Vanessa, né? Obrigada por a você, Sunaga. Se colocado aqui, se proposto a estar ajudando a gente, porque quando a gente coloca os nossos conhecimentos, as nossas experiências, a gente está ajudando não só as pessoas que estão ouvindo, mas também a gente mesmo, porque a gente reflete a respeito do que a gente fez e a gente busca novos caminhos, não é verdade? Sim. Então, aproveitem bastante, né, esses conhecimentos da Vanessa, apliquem em suas áreas, não só em português, mas em todas as áreas, como ela bem falou, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Sunaga. Tchau.